Olá, finalmente voltamos, depois de alguns dias, né? Eu tive aí alguns imprevistos, fiz uma viagem, voltei sem voz e depois, quando eu melhorei, teve uma virose rodando por aqui e um por um foi adoecendo e não juntos, né? Então, quando um melhorava, o outro piorava e foi indo assim. E acaba que esta aqui não é a minha zona de conforto, né? A minha zona de conforto é ficar com os meus filhos, cuidar da minha família. Então, a gente sempre acaba deixando para depois, para um momento mais oportuno, para uma hora melhor. E às vezes essa hora não chega se a gente não se sacrifica e faz, independentemente de qualquer coisa. Então, vamos agora para o 8º vídeo do nosso livro, O Poder Oculto da Amabilidade. E aí eu gostaria de trazer, né, neste vídeo, a abnegação que traz paz. E a paz que o mundo oferece está baseada na capitulação às nossas paixões. Mas a paz que Jesus nos dá fundamenta-se na vitória sobre as nossas paixões. E aqui vale a pena lembrar o sentido mais profundo da palavra paixão, que quer dizer sofrimento. Então, Jesus Cristo, quando foi levado ao Monte Calvário, ele sofreu a sua paixão, seu sofrimento, né? Ele viveu, na verdade. E o mestre disse: aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. Então, o sentido da vida, mais uma vez, reforçado, ele não está dentro de mim, mas o sentido da minha vida está para fora. Está nesse renunciar-se a mim mesmo. Renunciar a estas paixões que é dito aqui. E o que são as paixões? As paixões são aquelas coisas mais fáceis de fazer, mais prazerosas. Paixões, por exemplo, do nosso paladar, do nosso sentido. Então, é muito mais fácil comer uma panela de brigadeiro do que comer uma panela de salada, né? Ou de uma comida assim muito saudável. E é muito sobre isso. Só que essa paixão, quando eu atendo a paixão, ela traz esse sofrimento consigo. Ela traz essa carga. Porque se eu escolho o que é mais fácil, se eu escolho as paixões, aquilo que deixa o meu coração mais quentinho, que é mais prazeroso, querendo ou não, virá a consequência, que é o fruto da minha liberdade. Se eu escolher o caminho mais fácil, aquela paixão, ela virá de outra forma e talvez mais difícil, né? Então, esse processo de escolher bem, de saber lidar com as paixões, com aquilo que a princípio me chama, mas depois traz um sofrimento, traz consequências mais difíceis de lidar. Então, essa parte é muito importante. E essa paz de abrir mão da paixão é o que nos faz sentir realmente fortes. Então, cada vez que eu abro mão daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais gostosinho no momento, e que na verdade é efêmero, porque o prazer é muito efêmero, ele passa muito rápido e depois ele acaba deixando um vazio. E a felicidade muitas vezes é confundida com esse prazer mais superficial das paixões. E aí, quando eu consigo de fato abrir mão dessas paixões e escolher o que é melhor, o que é certo, escolher a verdade, essa verdade irá preencher o meu ser. E a consequência, principalmente da minha liberdade, ela será uma consequência boa. Será uma consequência virtuosa, como tem se dito muito hoje em dia das virtudes. Nosso Senhor disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não lhe pede que ame o sacrifício por si mesmo, basta amá-lo
por amor a Deus. Porque uma dor é sempre uma dor. É sempre difícil essa renúncia. É sempre difícil esse sacrifício, esse amor maior pelos outros e primeiramente a Deus, essa renúncia de mim mesmo. É difícil. Então, não é amar o sacrifício em si, mas amar a Deus. Por amor a Deus, abrir mão disto. Nenhum trabalho é grande demais para um coração enamorado, pois onde há amor, não há trabalho. Com a graça de Deus, esse esforço de amor abre as portas para a alegria no serviço de Deus. Então, quando a gente experimenta as paixões, né, e aí vamos falar de uma paixão normal também de namorados, nós experimentamos esse fazer, né? Essa disposição, esta alegria no servir. E é assim que a gente precisa se sentir diante de Deus. Esse enamoramento, que muitas vezes é trago mesmo na Bíblia com a simbologia do casamento. Então, amar a Deus com essa paixão de querer estar sempre com Ele e de querer que Ele sempre esteja conosco. Porque é isso, é esse amor que vai trazer para nós a resposta do nosso esforço e que vai abrir as portas da real alegria, da real felicidade de viver e servir. Porque se eu quiser servir por mim mesmo, sem a ajuda de Deus, eu vou falhar catastroficamente. Além disso, eu ainda vou ficar com aquela sensação de que eu não fui reconhecida. Porque esse reconhecimento, ele não virá aqui. E se ele vier aqui, que graça terá, né? Eu perderei os frutos da eternidade. Então, essa abnegação também desse retorno imediato. A felicidade consiste em nos elevarmos acima de nós mesmos e das criaturas, para aderirmos com a mente e o coração a Deus, fonte de toda bondade e felicidade. Santa Teresa disse: "Nunca conheci uma tristeza real desde o dia em que decidi servir com todas as minhas forças ao Senhor e Divino Consolador." Então, esse serviço com todas as forças de toda a minha alma, de todo o meu coração, ele é um serviço que traz essa alegria. E ele só pode ser um serviço manifestado no outro. Porque de que outra forma eu conseguiria amar a Deus tão genuinamente? Se esse amor não fosse principalmente manifestado na sua principal criação, que somos nós. Então, essa semana eu assisti a uma aula, reflexões, não sei bem, uma aula livre, né, do Dr. Ítalo no YouTube, tá gratuito, que fala sobre o amor ter se tornado raso nos nossos tempos. E ele começa a aula com uma meditação que eu achei linda, onde ele fala que não faz sentido odiar uma pessoa. Não faz sentido ter este ódio direcionado a uma pessoa em concreto. Porque eu posso odiar uma situação que aconteceu comigo. Eu posso odiar uma traição. Eu posso odiar várias questões do meu dia a dia, que sim, são atos cometidos por pessoas. Mas odiar uma pessoa em si e por si só é um tanto incoerente com a vida cristã. Porque Jesus veio por todos e principalmente por aqueles que necessitam. Se você já entende, se você tem esse caminhar na fé, nós precisamos ter principalmente mais, quanto mais essa caridade com quem não está, com quem não tem esse olhar de amor e compaixão para conosco, com quem às vezes me humilha. E ali vem o sermão da montanha também, dá sentido a tudo isso. Felizes os humilhados, felizes os tristes e abatidos. Então, é uma série de bem-aventuranças onde para nós, aparentemente, só há desaventuranças, né? Desventuras, assim,
terríveis. Então, nós só encontraremos realmente esse sentido da vida e esse equilíbrio, a leveza de viver, quando nós encontrarmos esse sentido do sofrer e acreditar essa fé nessas promessas do Sermão da Montanha. Porque se ali está dizendo que eu sou feliz em ser humilhado, ser o último, sofrer, ter, né, triste, ficar triste, mas se eu estou feliz diante de Deus, então o que me abalaria se eu vivesse na certeza de que esse sermão é real? E existem muitas passagens na Bíblia que dão meditação para uma vida inteira. E essa talvez seja uma delas. Quando me sentir triste e abatido, volto no Sermão da Montanha e vejo que, na verdade, é uma alegria estar passando pelas dificuldades que eu estou passando. Bom, São João Maria Vianney disse: devemos pedir amor às cruzes, e então elas se tornarão doces. O que falta quando eu talvez me entristeço com a minha dificuldade? Quando eu me entristeço com aquela pedra no meu caminho? Então, talvez falte essa conversa sincera com Deus, porque Ele é nosso amigo, né? Nós devemos nos relacionar com Deus como nos relacionamos com o nosso melhor amigo. E dizer para Ele de verdade: Senhor, eu não quero, eu não vejo, eu não amo, mas eu sei que eu devo querer, e eu sei que eu devo ver, e principalmente eu sei que eu devo amar. Então me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos fazer nada de bom. Só que nós precisamos ter essa sinceridade de dizer: olha, eu sou pequena e, na verdade, eu gostaria de me vingar, eu gostaria de falar e despejar, esbravejar aos quatro cantos, né? Mas eu não vou fazê-lo por amor a ti, por obediência. Mas me ajuda. Me ajuda porque esse sentimento também pode estar me corroendo um pouquinho. Então, Senhor, diante da minha debilidade, por favor, olha para mim, tenha misericórdia. Essa conversa sincera, esse dizer: eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não quero. Eu ainda não quero o suficiente, porque se eu quisesse, eu perdoaria. Então, me ajuda. Me ajuda porque eu já não sei para onde ir. Eu não sei para onde olhar, principalmente. Experimentei isso na própria pele. Fui caluniado e objeto de contradição. Eu tive cruzes, talvez mais do que poderia suportar. Comecei então a pedir o amor às cruzes e fiquei feliz. Disse a mim mesmo: só nelas se encontra a paz e a felicidade. E veja, se eu peço a Deus que ame as minhas cruzes, mais forte eu fico, mais resistente eu fico. E como é querida essa fortaleza. E essa ideia hoje de que a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida de paz, de plenitude, de tranquilidade. Nossa, é uma vida leve, né? A minha vida tem que ser leve. E aí todas as vezes que vem a preocupação, não, porque isso vai passar, isso já acabou, não sei o quê. Mas, veja, às vezes não passa, né? Se nós formos um pouquinho sinceros, e principalmente olhando para a realidade, olhando para o lado, para os outros, nós vamos perceber que não necessariamente aquela dor passa. Não necessariamente o sofrimento é um estado ruim, de fato, em si só, por si mesmo, porque ele está me trazendo alguma coisa. E como uma amiga recentemente me ensinou, a Maírta, maravilhosa, existe um ouro que eu não estou vendo nas situações mais difíceis. Então, qual será o ouro que eu não estou sabendo garimpar dessa situação? Porque existe. Nada é por acaso. E não existe o mal por si só. O mal,
é mais a forma como eu percebo, como aquilo impacta em mim e como eu conto. Porque mesmo uma situação ruim, ela pode ser contada de uma maneira, não vou dizer boa, talvez, mas pelo menos com sentido em Deus. Eu já passei por momentos difíceis e até inclusive na minha estadia em Portugal, passei por momentos difíceis, mas eu não consigo contar pela vertente triste, sofrida, porque não foi, na verdade. Eu não senti esse peso todo. E tudo que eu passei me tornou mais forte. Tudo que eu passei me fez chegar onde eu cheguei, me fez conquistar as pessoas que eu conquistei, as amizades. Então, tudo isso faz parte de mim. E existe um ouro, existe algo de bom que nem às vezes nem precisa cavar muito, que a gente consegue encontrar. Às vezes, é claro, precisa, né? Às vezes a gente precisa realmente se debruçar um pouco mais. E aqui agora eu vou falar da imitação à abnegação de Cristo. E aí aqui eu até coloquei uma observação que cada ação é um cheque pré-datado. Então, quando a gente pensa em viver uma vida nessa vertente da amabilidade, principalmente do perdão, esse caminho todo de renúncia, em virtude de Deus primeiramente e depois do próximo, então essa ação, ela deve ser vista como esse cheque pré-datado, né? É como se eu dissesse assim, olha, você faz uma boa ação agora, eu te dou um cheque super valioso, tipo R$ 500.000, e você só vai poder resgatar no momento da sua partida, na outra vida. Só que lá você vai resgatar esse cheque com juros e correções monetárias e você vai ver como ele se multiplicou de maneira belíssima. Então, se eu encarar cada boa ação, se eu encarar cada perdão, cada renúncia, cada pequena coisa, ela se tornará gigante, porque eu estou recebendo um cheque que lá na frente, quando eu resgatar, aí sim, a plenitude virá, a paz perfeita virá. E isso, gente, não tem preço, não tem nada que pague, né? Por mais que uma vida aqui seja difícil, ela dure 80 anos, por exemplo, e por mais que seja uma vida que você olha e fala, nossa, tal pessoa só sofreu. Será? Porque depende da forma como ela viu o sofrimento. E depois, cada sofrimento vivido em Deus foi um cheque pré-datado. Cada dor, cada dia, cada coisa foi um cheque pré-datado que ela recebeu. Principalmente se ela não reclamou. Principalmente se ela não ficou se vangloriando dos momentos em que conseguiu ser boa ou boazinha, porque a vanglória já tira todo o nosso mérito. Então, se ela só pegou aquele cheque e guardou, pensa o valor que isso vai ter. E por mais que uma vida seja difícil, o que é uma vida difícil diante da eternidade? Que a gente não pode perder de vista. Então, esse cheque pré-datado, ele é nos dado toda vez que nós conseguimos de fato amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Entendendo essa dignidade de sermos todos filhos de Deus. O amor de nosso Senhor por nós é um modelo do nosso amor abnegado pelo nosso próximo. Jesus disse: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. E aqui, Santo Tomás de Aquino fala que qual é a verdadeira amizade? E é o maior amor que existe. É um amor real de amizade. É aquele amor que quer ver o bem do próximo primeiro do que o meu. Eu abro mão de qualquer coisa que seja boa para mim, para que a outra pessoa se beneficie daquilo.
E esse é o amor maior e mais sublime que existe, porque ele nos aproxima muito mais de Deus. O que fez Jesus na cruz, senão esse amor sacrificial pelo nosso bem maior? Ele sofreu por nós, na sua carne, o que nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados. Então, esse é o maior amor que existe. E o melhor lugar de exercer este amor, creio eu, que é no casamento. No casamento, onde a pessoa que você escolheu para passar a maior parte da sua vida, a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, porque o cônjuge, né, o marido, a esposa, é a única pessoa que você de fato escolhe, porque você não escolhe seus pais, você não escolhe seus filhos, por mais que você os ame, mas você escolhe o seu marido. Então, é aqui que deve estar esse amor maior, este amor da amizade, que quer ver primeiro o bem do próximo antes do meu. E aí, nessa imitação de Cristo, nós temos o grau mais elevado da virtude, ou do conjunto de virtudes, né? Tem virtudes grandes, virtudes pequenas, virtudes para trabalharmos aí de uma por uma, com muita paciência, não dá para abraçar o mundo, porque senão a gente acaba desanimando. Cristo caminhou entre nós no amor e andou fazendo bem, para assegurar a nossa felicidade. Se ele ofereceu voluntária e amorosamente e não sob coação, Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. O sacrifício de Cristo destruiu a ordem perversa do pecado. Então, o nosso sacrifício também diante do próximo, essa virtude que nos torna pequenos, mas ao mesmo tempo nos torna enormes e gigantes diante de Deus. Essa pequena virtude da amabilidade. Porque vale lembrar que felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, ficamos por aqui com esse vídeo de hoje, espero que tenha gostado. E volto muito em breve, se Deus quiser, não vamos perder aí mais o ritmo.